Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos de direitos reais. Estamos finalizando a aquisição prescritiva, estamos finalizando o uso capião e vamos ver algumas outras modalidades de aquisição de propriedade. Então, sem perder tempo, vamos dividir a tela. Bora lá. Pois bem, nós vimos no nosso último encontro que eu consigo adquirir uma propriedade por uso capião extraordinário. É o máximo de tempo que você tem para adquirir uma propriedade, ou aquisição por uso capião ordinário. Hoje nós vamos ver algumas outras modalidades de uso capião. Agora, olha que coisa interessante. Como dissemos no nosso último encontro, quanto menor o prazo para que você possa adquirir a propriedade de um imóvel, porque estamos falando aqui de uso capião de bens imóveis, de aquisição de bens imóveis, a quantidade de requisitos ele vai aumentar. Perceba que no uso capião extraordinário independe de boa-fé, para que você possa adquirir, pelo lapso de tempo de 15 anos, a propriedade de um imóvel. Se você tem um justo título formalizado em um negócio jurídico pautado em boa-fé, este lapso de tempo ele diminui. Perceba, portanto, que a quantidade de requisitos aumenta, o prazo ele diminui. Perfeito? Nós vamos trabalhar agora com outras modalidades de uso capião, chamadas agora de uso capião especial. Na verdade, a doutrina chama uso capião especial de vários nomes. Uso capião, bora botar aqui, é a continuação. A gente vai dar continuidade. A modalidade que a gente vai trabalhar do uso capião agora é uso capião, chamado de uso capião, deixa eu consertar aqui, chamado de uso capião especial. Mas também possui um outro nome, a depender da doutrina que você esteja afiliado. Uso capião especial também é chamado de uso capião constitucional. E uso capião especial ou uso capião constitucional possui três modalidades. Nós temos o uso capião especial urbano, nós temos o uso capião especial rural e nós temos o uso capião especial urbano coletivo. Então, são essas as modalidades que nós vamos trabalhar na nossa aula, no nosso momento de hoje. E o uso capião especial e constitucional que nós vamos trabalhar, a primeira modalidade vai ser uso capião especial ou constitucional, vou botar em caixa alta, rural. Por que constitucional? Porque, além da previsão no Código Civil, e esta modalidade de uso capião está prevista ali no artigo 1239 do Código Civil, ela também possui previsão constitucional. Aonde, Ricardo? No artigo 191 da Constituição Federal. Por isso que essa modalidade também é chamada de uso capião constitucional. E quais são os requisitos que são necessários serem preenchidos para que você possa adquirir a propriedade em função do lapso de tempo? Porque é isso que é o uso capião. É uma modalidade, como nós já dissemos em momentos anteriores, de prescrição aquisitiva. Então, em função do lapso de tempo, eu adquiro a propriedade de algo. Quais são os requisitos para que eu possa adquirir a propriedade de um bem? Rural, né? Porque essa modalidade se refere a imóveis rurais. Então, o primeiro requisito que a gente tem que botar é o seguinte, que estas modalidades de uso capião especial, elas vedam para que você possa adquirir a propriedade que o possuidor, ele tenha a propriedade de algum outro imóvel, seja urbano ou seja rural. Significa dizer que se eu já moro, digamos aqui, vou pegar um lapso de tempo bem alto, 50 anos em uma propriedade rural. Aquela propriedade, ela não é minha, não era minha, não está na minha propriedade. Era de um outro proprietário. Mas eu me apossei do imóvel e eu já estou residindo ali. Para que eu possa adquirir, por uso capião especial ou uso capião constitucional rural,
No lapso de tempo desta modalidade, eu não posso possuir uma outra propriedade. Eu não devo ser proprietário de um outro imóvel, seja rural ou seja urbano. Então, este é o primeiro requisito. Não ser proprietário de imóvel. Só rural? Não. Rural ou urbano, isso daqui é um tópico muitíssimo importante. Não ser proprietário de imóvel, rural ou urbano. Eu vou deixar em destaque isso daqui. Por quê? Porque é comum a pessoa errar achando que esta modalidade de uso capião, por se tratar de imóvel rural, veda tão somente que o sujeito seja proprietário de imóvel rural, quando, na verdade, o indivíduo, para que possa adquirir por esta modalidade, por esta espécie de uso capião, ele não pode ser proprietário de qualquer imóvel, seja urbano ou seja rural. Perfeito? Então, bora lá. Qual é o segundo requisito? O segundo requisito é ele ter a posse. Então, significa dizer que o sujeito deve ter alguns dos poderes de propriedade naquele imóvel, tá bom? Ele deve ter a posse. E, Ricardo, qual é o prazo para que eu possa colocar aqui o uso capião especial? Nós já falamos que nós começamos do prazo máximo e diminuindo. Significa dizer que, por lógica, não vai ser o prazo nem de 15 nem de 10. O prazo aqui é de 5 anos. 5 anos ininterruptos. Ininterruptos e sem oposição. Significa que esses 5 anos a posse foi formulada de maneira sequencial, e nesse período ininterrupto em que o sujeito era possuidor dessa propriedade rural, ninguém veio contestar, é isso que significa sem oposição, a posse daquele indivíduo. Ele não foi notificado, ninguém procurou, o sujeito estava ali utilizando e usufruindo da propriedade rural. Agora, só são estes requisitos? Não. Nós temos uma acumulação de requisitos. Além disso, essa propriedade deve estar localizada, é lógico, é uma hipótese de uso capião rural. Então, este imóvel, o imóvel, deve estar localizado na zona rural. E olha que coisa interessante aqui agora. O imóvel não deve ser maior que 50 hectares. Esse também é um requisito muitíssimo importante. Não deve ser maior de 50 hectares. Para que você adquira aquela propriedade rural, ela deve ter menos ou até 50 hectares. Perfeito? Só isso de requisitos, Ricardo? Não. Não deve, não. Porque a Constituição traz alguns outros requisitos. O sujeito não deve só possuir. Ele ou membros da sua família devem tornar esta terra produtiva. Isto é um requisito. Então, olha que coisa interessante. Tornar a terra produtiva também é requisito para que você possa adquirir por esta modalidade de uso capião especial ou constitucional rural. É o próprio sujeito ou membros da sua família devem tornar a terra produtiva. Finalizei, portanto, os requisitos? Não, ainda tem mais um. Porque, além disso, de tornar a terra produtiva, o imóvel está localizado na zona rural, não sendo superior a 50 hectares, ininterruptos e sem oposição, posse por 5 anos, não ser proprietário de outro imóvel, independente de ser rural ou urbano, ainda que o poder atrelado à posse é o poder atrelado à moradia. Então, o sujeito deve morar, moradia, morar do possuidor. Então, pronto. Perceba que se o sujeito ele cumula todos os requisitos, ele já tem direito à aquisição da propriedade. Eu vou botar essa observação porque essa observação é muitíssimo importante. Os requisitos
são cumulativos. Os requisitos são cumulativos. Significa dizer que na falta de um, não é possível a aquisição por esta espécie, por esta modalidade de uso capião. Perfeito? Bora lá. Qual é a segunda espécie de uso capião que nós temos? Especial é o uso capião especial ou constitucional. Se nós trabalhamos com a rural, agora nós vamos trabalhar com a modalidade urbana. Uso capião especial ou constitucional, urbano. Ricardo, eu já entendi que, por lógica, se é um uso capião constitucional, então tem previsão na Constituição. Tem. Se no rural a previsão é no artigo 191 da Constituição Federal, o urbano, a previsão está no artigo 183 da Constituição Federal. 183 da Constituição Federal, mas também possui previsão em lei ordinária no nosso Código Civil, que nós estamos trabalhando lá no artigo 1240 do Código Civil. Estamos trabalhando aqui na nossa estrutura de sequência do Código Civil, não na estrutura de sequência da Constituição Federal, porque a Constituição vem antes, né? O artigo 183. E quais são os requisitos para essa modalidade de uso capião? Olha que coisa interessante. Se estamos trabalhando aqui com uma modalidade de aquisição de propriedade por lapso temporal urbano, significa dizer que, por lógica, o imóvel, porque estamos trabalhando aqui de uso capião de imóvel, o imóvel deve estar localizado em área urbana. O imóvel deve estar localizado em área urbana. Quais são os outros requisitos, Ricardo? Perceba que os requisitos, eles meio que se repetem. É lógico que, na modalidade que nós trabalhamos anteriormente, possui mais requisitos. Porque um imóvel rural, o indivíduo deve morar, o indivíduo deve tornar produtivo ele ou a família. O tamanho de um imóvel rural é diferente de um tamanho de um imóvel urbano. Mas os outros requisitos, eles são quase que iguais. O que é que diferencia do tamanho de área, Ricardo? Do rural para o urbano? Se o urbano é até 50 hectares, no rural nós temos até, olha que coisa interessante, 250 metros quadrados. Localizado em área urbana, até, eu vou enaltecer aqui esse até, 250 metros quadrados. O lapso de tempo, agora vai tudo se repetir, é 5 anos. Essa modalidade de aquisição de propriedade, o lapso de tempo é 5 anos, já fica uma dica. Viu ali uso capião especial ou constitucional? Você já sabe, lapso de tempo? 5 anos. Perfeito? Você não tem a modalidade de redução que as outras modalidades de uso capião que nós já falamos. Aqui é só uma observação, estamos aqui abrindo um parêntese, porque nós vimos que na modalidade de uso capião extraordinário ou ordinário, há a possibilidade de você reduzir o lapso de tempo, o prazo, se você preencher outros requisitos. Nestas modalidades de uso capião especial, você não tem esse benefício. Lapso de tempo aqui é 5 anos. O que mais se repete, Ricardo? Bora lá? Ininterruptos e sem oposição. Ricardo, se repetiu, Ricardo. O que mais se repete? Moradia. O indivíduo deve morar naquele imóvel urbano. E esse requisito é muitíssimo importante. Não ser proprietário de outro imóvel. E eu vou repetir a mesma coisa que nós dissemos lá em cima. Seja rural ou urbano. Rural ou urbano. Não ser proprietário de outro imóvel. Então, bora pensar aqui comigo. Porque aqui nós temos mais observações do que na outra modalidade. Nós vamos repetir o que nós dissemos lá em cima. Os requisitos são cumulativos. Perfeito?
Significa dizer que devem estar todos preenchidos para que você possa adquirir a propriedade. Então, pense aqui comigo. O indivíduo viu uma casa ali, a casa possui 150 metros quadrados, a casa estava abandonada durante anos. O sujeito simplesmente entrou e tomou posse. Ele já está lá ininterruptamente por 5 anos. Nesse lapso de tempo, ninguém o incomodou. Lá é o local onde ele mora. O sujeito não tem outro imóvel em qualquer outra localidade. Preencheu os requisitos, já possui o direito, já pode postular judicialmente. Agora, olha que coisa interessante. Nós sabemos que, quando se fala de área urbana, existe uma coisa que se chama plano diretor. Então, olha que coisa legal. Nós já temos decisão do STF que, independente da existência de plano diretor urbano que vem estruturar a área urbana do município, porque cada município é que deve cuidar da sua estrutura e da sua criação do plano diretor urbano. O STF já decidiu que, independente da existência ou não de plano diretor urbano naquele município, naquela localidade, o sujeito pode, se preenchidos os requisitos, solicitar esta modalidade de uso capião especial ou constitucional urbano. Uma outra observação, aqui também é importante, é que geralmente me perguntam, Ricardo, esta modalidade de uso capião também serve para apartamentos? Para frações em condomínios? E a resposta para isso é sim. Isso foi tema e objeto de discussão na primeira jornada do direito civil, que acabou dando ensejo à elaboração do enunciado 85. Então, eu vou anotar aqui, enunciado 85 da primeira jornada de direito civil. E o que é que fala o enunciado 85 da primeira jornada de direito civil? Ele fala que unidades autônomas, apartamentos, também podem ser objeto desta modalidade de uso capião. Olha que coisa legal. O que é que nós já vimos aqui hoje? Nós já estamos trabalhando uso capião extraordinário, ordinário, especial urbano, especial rural e temos mais outra modalidade de uso capião especial. É a chamada uso capião especial, uso capião, uso capião especial, esse é urbano. Só que são para situações específicas. Coletivo. Uso capião especial urbano, coletivo. Pense aqui comigo a situação. É comum você já ter lido ou visto em algum noticiário famílias inteiras ou um grupo numeroso de pessoas invadindo imóveis imensos. Digamos que o indivíduo tenha invadido um prédio inteiro. É comum isso acontecer. Ou o sujeito invadiu uma antiga faculdade. Umas 200 famílias invadiram aquela faculdade. Aquelas 200 famílias já estão utilizando aquele imóvel, que é imenso, durante muito tempo. Só que você não consegue identificar de quem é e quem é que utiliza cada fração daquele imóvel. É interessante que eu estou dando um exemplo que acontece muito na prática e já estou justificando o porquê e qual é a finalidade desta modalidade de uso capião. Então, toda vez que um imóvel for tomado posse, o sujeito for possuidor de imóvel localizado em zona urbana, em que você não consiga identificar quem é o detentor de cada fração, nestas situações, você tem esta modalidade de uso capião. É interessante que o uso capião especial urbano coletivo, ele tem previsão no artigo 10 do Estatuto da Cidade.
E quais são os requisitos para que você possa solicitar o uso capião especial urbano coletivo? Bora lá? O primeiro é lógico, deve estar localizado em área urbana. Perfeito? Você já sabe que o uso capião especial ou constitucional urbano, a área é de até 250 metros quadrados. Aqui a lógica é diferente. A área deve ser superior, porque estamos falando de imóveis grandes, superior a 250 metros quadrados. Perfeito? Área superior a 250 metros quadrados. Os outros requisitos, eles são um pouco diferentes também. Porque quem deve ocupar este tipo de imóvel é população de baixa renda. E aqui cabe uma observação. Geralmente, quando eu estou em sala de aula, o aluno me pergunta assim: o que é baixa renda? Quais são os critérios? A pessoa que é oriundo de programas como Bolsa Família podem ser considerados como baixa renda? A resposta para isso é pode. A questão é que a interpretação do que pode ou não ser considerado enquanto baixa renda depende do Poder Judiciário, depende da interpretação e da manifestação do juízo. Então, baixa renda depende de interpretação do magistrado. Perfeito? Vai depender da situação fática em concreto, é que o magistrado vai entender se é ou não sujeito que pode ser enquadrado enquanto população de baixa renda, que você não utiliza critérios tabelados, não existe tabela para isso. É lógico que você pode utilizar, enquanto norte, sujeitos que estão inscritos, por exemplo, em um programa como Bolsa Família, ou qualquer outro programa com estas naturezas, com essa natureza e com estas características, é lógico que você pode utilizar enquanto padrão para que você possa colocar o sujeito enquanto oriundo de baixa renda, enquanto sujeito enquadrado na população de baixa renda. Perfeito? Então, deve ser população de baixa renda. Olha que nesta modalidade de uso capião urbano que nós trabalhamos aqui, nós não temos este requisito. Tá? Este é um requisito presente no Estatuto da Cidade, especificamente. Tá? Aqui agora, nós temos uma repetição, porque o prazo é de 5 anos, nós já falamos, nem sei como eu botei isso aqui, prazo de 5 anos, ininterrupto, e sem oposição, ininterrupto e sem oposição. E, além disso, nós temos ainda, olha o outro requisito, não ser proprietário. Agora, tem um requisito que estava na minha explicação e que eu não coloquei aqui. É interessante que nessa modalidade de ocupação, você não consegue identificar, porque você está trabalhando com uma gama imensa de pessoas que convivem em uma mesma unidade, uma mesma área imensa, e você não consegue identificar quem é o possuidor de determinada fração. E este é um requisito, porque não é possível identificar quem é que ocupa determinada fração da área. Olha que coisa legal. E aqui cabe uma última observação. Entenda que nesta modalidade de uso capião, os requisitos são estes aqui, tá? Qual é a observação que nós ainda vamos colocar? Requisitos cumulativos. Perfeito? Significa dizer que preencher eu já tenho o direito. A pegada aqui é essa. Agora, qual é a outra observação? É lógico que se estamos falando de uma quantidade alta de pessoas possuidores de um mesmo imóvel maior do que 250 metros quadrados, no ato em que o magistrado for determinar a propriedade dos indivíduos, e ele vai fazer isso individualmente, ele vai dizer assim, ó, fulano é detentor de determinada fração, cicrano é determinado possuidor e é proprietário, será proprietário de determinada fração, fulano A, B, C,
o juiz ele vai fazer o fracionamento daquela área. E quando o juiz ele fraciona a área, nós temos aqui, estaremos diante de um ato judicial determinando um condomínio, um ato judicial de condomínio. Olha que coisa interessante, condomínio também faz parte de direito de propriedade, será assunto de aula subsequente, mas é interessante você saber que estamos diante de um imóvel maior, com uma gama alta de pessoas, e aí nós teremos o fracionamento de cada área, com a determinação de propriedade para cada indivíduo, individualmente, e neste ato nós estaremos diante de uma determinação de condomínio. Então, estas são as modalidades de uso capião especial. Perceba, e aqui fica a dica, que os requisitos eles se repetem, a posse se repete, o fato dessa posse ser ininterrupta e ser oposição se repete, independente da modalidade do capião especial. O prazo de 5 anos se repete. Não ser proprietário de outro imóvel também se repete. Utilizar para moradia se repete. E aí nós temos, então, portanto, se você já sabe o que se repete, nós teremos aqui que só identificar quais são os requisitos diferenciadores de uma modalidade para outra. Aqui nós só estamos finalizando e fechando, enaltecendo o quê? O rural, a área de 50 hectares, urbana de até 250 e o urbano coletivo de mais de 250 metros quadrados. Na rural, nós ainda temos que tornar a terra produtiva. No urbano, nós já sabemos, no urbano coletivo, nós já sabemos que é uma gama alta de pessoas que você não consegue identificar quem é que ocupa determinada fração. Pois bem, aqui nós finalizamos essa aula de uso capião. Quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração, desejar toda sorte de bênção para você. Se cuide durante essa quarentena. Deus te abençoe. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Tamo junto, valeu!